Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Aquela criança, Bernardinho, estava correndo em um parque de noite. Essa criança estava tremendo, assustada e sem saber o que estava acontecendo ao redor. O farfalhar das folhas das árvores, a neblina densa que caía, a escuridão sem luar da noite. Bernardinho não sabia onde estava e nem qual o motivo de estar ali. Ele só sabia que precisava correr muito. Algo salivava atrás dele. Salivava alto e com fome. Algo maligno que queria apenas a vida do garoto. Ele queria gritar, chamar pelos seus pais, pedir um fim àquele desespero todo. Mas ele não poderia revelar a sua posição. Com apenas 8 anos de idade, ele já tinha toda essa consciência. Era uma criança muito inteligente. Ele pisou em alguma coisa muito afiada. Quando se abaixou, viu seus pés em carne viva. Ele quis chorar, mas não poderia demonstrar fraqueza. Precisava chegar naquela luz que ele via distante. Conforme ele corria, tinha a impressão que a luz estava cada vez mais distante. Mas ele não se deu por vencido. A criatura ainda estava à espreita. Um tempo antes, o parque da cidade estava lotado. As crianças brincavam nos diversos brinquedos. A prefeitura havia colocado ali. Os pais aproveitavam o final de semana com um clima muito agradável. As pessoas passeavam com seus cachorros. Tudo muito amigável e tranquilo. As crianças brincavam no balanço, no escorregador, no carrossel. Algumas brincavam na areia. Havia até uma pista de skate e uma quadra onde alguns jovens disputavam uma partida acirrada de basquete. Bernardo, não vá para longe, disse a sua mãe, enquanto falava com uma amiga no telefone. O Bernardinho é terrível, menina. Ele some da minha vista toda hora. Vai fazer carinho em cachorro. Vê se pode. A criança viu um cachorro enorme chegando, com sua enorme língua de fora e babando litros. A criança se aproxima para fazer carinho. O dono diz que ele é inofensivo e que não morde. Mas a criança se abaixa. Vai colocar a mão no focinho do cachorro, quando a sua mãe grita: "Sai daí, menino! Ele vai te matar!" E o garoto, assustado com um grito, se afastou. Riu sem graça para o homem com o cachorro e disse baixinho: "A minha mãe, ela é doida." O homem sabia muito bem qual era o sentimento. Na sua infância, sua mãe era igual. Bernardo, desanimado, chegou perto dos amigos na praça. Assim que um dos balanços vagou, ele pegou o seu lugar e foi se balançando. Tiago, uma outra criança, chegou por trás de Bernardo e começou a empurrar. Aos poucos, o balanço foi ganhando velocidade e altura. A sua mãe tinha dado uma olhada com o canto do olho e visto ele brincando no balanço. Menos mal, pelo menos não vai ser mordido por um cachorro, ela pensou.
O balanço seguia subindo, subindo, subindo. Bernardo esticava a mão direita querendo agarrar as nuvens. Ele estava cada vez mais alto e o balanço descia com força e fúria. Tiago seguia incansável empurrando Bernardo para cada vez mais alto. Com o passar dos minutos, Bernardo se tornou tão confiante e quis largar as correntes do balanço. Queria sentir mais liberdade. A confiança traz problemas. Em uma dessas rápidas subidas, ele sem as mãos, o seu corpo escorregou no banco e ele caiu para trás, de muito alto, batendo a cabeça no chão com toda a força. A sua mãe, nesse momento, estava um pouco longe, distraída no celular. Mas até ela ouviu o baque surdo e algo alertou. Instinto materno não falha. Por algum motivo, sem nem ter olhado, ela sabia que havia acontecido algo com o seu filho. O menino agonizava no chão, enquanto alguém ligava chamando a ambulância. A sua mãe já havia chegado perto e chorava com ele. Gritava o nome do filho. Pedia que ele respondesse e desse algum sinal de vida. O resgate não demorou a chegar, mas Bernardo morreu ainda na ambulância. Não teve nem tempo de chegar ao hospital. Uma fatalidade terrível. O velório, quando envolve uma criança, é algo ainda mais macabro. Uma atmosfera terrível de injustiça e impotência. Os pais choravam copiosamente. Choravam a cada abraço, a cada palavra de apoio. Era difícil segurar a emoção nessa hora. Na floresta, uma criança corria. A luz estava cada vez mais perto. A presença maligna seguia à espreita, acompanhando de perto. Queria pegar aquela criança. Queria se divertir e fazer coisas horríveis com ela. O sibilar do mal e o desespero da criança correndo. Mas a luz estava ali. Estava quase o alcançando, quando ele viu que era uma casa tradicional e que as portas e as janelas estavam abertas. A criança, ela entrou na luz. As pessoas estavam distraídas no velório, quando um espírito entrou pela janela. A criança olhava para todos os lados, quando viu alguma coisa caída no caixão. Quando ela se aproximou, um susto. A criança estava se vendo morta, deitada e imóvel, cheia de flores ao redor. Quando ele notou as pessoas, viu os seus pais chorando perto do corpo. Notou os seus colegas da escola. Ele não entendia o que se passava ali. Ele tentava consolar os seus pais. "Estou aqui, papai. Estou aqui, mamãe." Mas eles não olhavam para ele. Eles não sabiam que ele estava ali. Eles não sabiam da sua presença. Depois de ser ignorado por um tempo, ele percebeu com terror que de alguma forma ele estava morto e que não teria mais contato com aquelas pessoas. Ele percebe que está no mundo dos espíritos, o que se revela algo terrível. Bernardo tenta gritar, mas ninguém o ouve. A criança entra em desespero. A presença maligna está ao redor. Ela parou na frente da luz com medo de seguir em frente. Mas ela fareja o garoto. Ela fareja o seu espírito. Precisa se aproximar. Não pode deixar a sua presa escapar. Não depois de toda a perseguição na floresta. Quando o espírito maligno se aproxima, Bernardo percebe a sua presença e se esconde dentro do próprio corpo. A figura maligna passa
olhando para os lados e não vendo a criança. Fica um tempo ali sem entender o que poderia ter acontecido. Não sentindo o faro da sua presa, desolado, a figura maligna se afasta e vai embora. A luz incomoda a escuridão. Depois que a figura maligna foi embora, Bernardo pôde sair do seu esconderijo. Mas quando ele se levanta do caixão, o seu corpo vai junto. Ambos voltaram a ser apenas um: corpo e alma. A criança se levanta. Todos olham atônitos e o pânico se instala no velório. Todos foram embora correndo, menos os seus pais, que se jogaram no chão chorando e agradecendo pelo milagre recebido. Uma garota dormia na sombra de uma árvore muito velha, passada bastante das centenas de anos. Uma árvore ainda frondosa, com flores cor-de-rosa por todas as suas copas. A coisa mais bela que talvez exista naquela floresta, tida por muitos como a floresta do demônio, aonde o mal reside, capturando a alma de muitos exploradores. Existia uma lenda também que falava que ela de vez em quando dava um fruto, que era raríssimo. Esse fruto tinha o poder de conceder a imortalidade para quem o comesse. Se era verdade ou não, um grupo de pessoas estava entrando na floresta para descobrir. Jeremias apontava para a bússola, querendo saber a direção correta do norte. Mas ninguém sabia ao certo a localização dela. Então, para que a preocupação de direção? Eles questionavam o homem, mas como ele era bastante astuto, respondeu o mais óbvio possível. Era só saber a localização para a volta, para eles não ficarem perdidos naquela floresta maldita, aonde choviam relatos de mortes, desaparecidos, entre outras coisas como encontros com criaturas sedentas por sangue e tal. A excursão corria de uma maneira ordenada e devagar. Eles não tinham pressa. Estavam cheios de alimentos e a água eles poderiam recolher nas árvores e nos riachos de águas cristalinas que eles encontrassem no meio do caminho. Um corpo enforcado na árvore os fez andarem um pouco mais depressa. Não se sabia o motivo da morte, mas eles não queriam ficar para esperar que o pior acontecesse. Se atacou o coração daquela pessoa, poderia atacar o seu coração. À medida que avançavam, uma aura de inquietação pairava sobre o grupo. Os sons da floresta começaram a se dissipar lentamente, substituídos por um silêncio perturbador. As sombras pareciam se contorcer, como se tivessem vida própria, e o ar estava impregnado com um cheiro de podridão e decadência. Tobias, o mais atento do grupo, foi o primeiro a perceber. Algo os seguia, uma presença invisível, uma sombra inominável que se movia entre as árvores. Mas sempre que eles viravam para olhar, não havia nada além de escuridão e folhas caídas. A tensão entre os excursionistas crescia a cada passo, alimentada pelo medo do desconhecido. Jeremias tentou manter a calma, mas mesmo ele começava a duvidar da sua própria coragem. Larissa, a cética, tentou convencer o grupo de que era apenas a sua imaginação correndo solta. Mas mesmo ela não conseguia ignorar a sensação de que algo sinistro os observava, esperando por um momento de fraqueza para atacar. E então, quando a escuridão da noite começou a se fechar ao redor deles, eles finalmente viram, entre as sombras das árvores, olhos brilhantes os encaravam, faiscando,
com uma intensidade sobrenatural. Uma entidade sem forma. Uma presença que não pertencia a este mundo. Estava à espreita, esperando por sua chance de se alimentar do medo deles. Antes de encontrar a árvore, a garota de nome Saka vagava pelas profundezas da floresta. Seu coração pesado com a carga da solidão e das decepções da vida. No entanto, em um momento de desespero, ela encontrou consolo sob a sombra acolhedora da centenária árvore. Descobriu que essa árvore era diferente de todas as outras. Ela sussurrava promessas de esperança e realização de desejos. Aqueles que a procuravam em suas horas mais sombrias. Ela adormeceu e teve pesadelos. Sonhou que a árvore estava se alimentando da sua alma, roubando a sua vida e a sua esperança, roubando a sua infância e a sua chama de vida que brilhava muito forte. Quando a menina acordou, estava quase em uma simbiose com a árvore, que agora sussurrava palavras de terror e medo. A menina estava congelada. Não tinha forças para se mexer. Não tinha mais forças para lutar. Aos poucos, ela estava se juntando com a árvore, para juntas serem apenas uma entidade. Ela encontrou amizade onde antes só havia solidão, amor onde antes só havia vazio, e sucesso onde antes só havia fracasso. Agora se uniria com aquilo. Era o destino cruel e inexorável. Um fruto enorme, negro, brilhante, parecia sugar toda a luz disponível daquele lugar. Era difícil ficar indiferente àquilo. Era a coisa mais bela já criada em toda a terra. Esse fruto tombou da árvore, ficando à mostra no meio das suas raízes, em cima do solo. Então, os excursionistas perceberam que tinham um problema. E agora, eles precisavam lutar por suas vidas. Não havia mais segurança naquele lugar. Não havia mais esperança. O mal havia tomado todas as formas e todos os caminhos. Jeremias temia o pior. Numa corrida desesperada pela segurança, ignorando os galhos que se agarravam em suas roupas e os espinhos que arranhavam suas peles, a presença os perseguia. Uma escuridão faminta que se movia mais rápido do que qualquer ser mortal. Por fim, quando parecia que não aguentariam mais um segundo sequer, eles surgiram ao redor da árvore que eles tanto procuravam. Parecia que ela emitia uma aura de proteção. O mal saiu correndo. A presença maligna se dissipou, para o alívio dos excursionistas, que caíram na sua frente, exaustos e aliviados. Jeremias notou o fruto. Claro que ele notou, mas não estava conseguindo se mexer. A imortalidade estava logo ali. Ele só precisava esticar os braços para pegar. Tobias, Larissa, Thomas, Michael, Vitória, todos eles também viram um fruto. Não tinham como não ver. Tão acessível e tão impossível de pegar também. Aos poucos, uma sensação de entorpecimento tomou conta deles, os fazendo cair em um sono pesado. Aos poucos, eles foram se fundindo com a árvore dos sonhos, que na verdade, na maioria dos casos, se tornaria uma árvore dos pesadelos. O fruto ali jogado seria alimentado por suas raízes, lhe concedendo a imortalidade. Novos frutos em breve serão criados. Desde que a humanidade não pereça, ainda vai fornecer muito material para ela.